Olá, durante o programa de hoje vamos discutir aqui no estúdio um assunto fervoroso, não no sentido de devoção, mas intenso e difícil. Um tema que mexe com multidões, mexe com a vida de pessoas apaixonadas, que chegam a cometer crimes passionais coletivos. Torcida organizada, extinção definitiva ou proibição de uniformes? Esse é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos o subcomandante do CPC, Coronel Valdeir Barbosa, e o diretor da torcida organizada do CSA Mancha Azul, Bruno Oliveira. O envolvimento de torcidas organizadas em depredação de coletivos urbanos, atos de violência, inclusive com mortes de torcedores de times rivais, levaram o Ministério Público Estadual e a Polícia Militar a querer extinguir as torcidas organizadas do CSA e do CRB. A torcida do CSA concorda com isso? A gente entrou em um acordo, na reunião, e estamos dando todo apoio à punição que a polícia e o Ministério Público está dando. A gente está 2 jogos sem poder entrar, a gente está sentindo muita falta disso. É bom que nossos componentes da torcida reflitam sobre o trabalho de toda a diretoria da torcida, que o nosso clube precisa da gente lá, ajudando, empurrando a equipe do CSA Vitória. E torcida organizada é dentro do estádio, é torcendo, é vibrando, fazendo festa. Então, espero que pessoas que tenham um pensamento de entrar numa torcida para poder brigar, para poder meter pedra em um ônibus, para tentar roubar pessoas, para tentar usar drogas, ele tire isso completamente da cabeça, porque a diretoria da Mancha está com outro pensamento. Mas isso não coloca em xeque o torcedor do CSA e do CRB, coloca todos numa vala comum, como se todos fossem marginais? Exatamente. Existe pai de família na torcida organizada, existem pessoas que trabalham, que arrumam um tempinho para ver um sorriso, porque todo o trabalho da gente, às vezes a gente vê assim, como jogado no lixo. Porque a gente trabalha, a gente passa num clássico, em jogo importante, ou até viagem. Tem muita gente que deixa seu trabalho para viajar. E assim, às vezes a gente fica pensando, poxa, isso tudo vale a pena para chegar uma pessoa aí e denigrir a imagem da torcida? Fazer o que algumas pessoas fazem, pegam uma camisa, porque às vezes até aquela pessoa não é sócia da torcida, não é um componente da torcida, mas está usando a camisa. Aí a torcida paga, de uma forma ou de outra, a torcida paga. Coronel Valdeir, isso é uma medida muito extrema. De uma certa forma, se você observar, é extrema, mas foi necessária, em virtude dos últimos acontecimentos que nós presenciamos a Polícia Militar. Os fatos fizeram com que a Polícia Militar, até através do Comando de Policiamento da Capital, estendesse as suas operações policiais em dia de jogos. Hoje, para que faciente aqui a todos, nós temos, além do policiamento que é feito dentro do estado e nos seus arredores, tivemos que aumentar a área periférica. Para quê? Para que pudéssemos dar segurança aos torcedores, aqueles que realmente querem ir ao estádio, porque estavam se sentindo, de uma certa forma, em prejuízo, porque não conseguia mais entrar em ônibus, porque alguns vândalos entravam com algazarra, tentando depredar os ônibus, trazendo intranquilidade total. Tivemos que montar uma operação chamada Operação Jogo Limpo, no qual estendíamos o policiamento para os corredores de ônibus, pontos de ônibus distantes do estádio, em virtude desse tipo de comportamento por parte de alguns daqueles que, se eram da torcida organizada ou não, mas estavam transvestidos, usando uniformes e outro tipo similar, bonés, shorts e outro tipo de coisa, identificando como se fossem das torcidas organizadas. O senhor citou alguns como se fosse das torcidas organizadas. A polícia não tem certeza? Não, nós não chegamos a ter certeza, até porque essa identificação por parte desses torcedores, quem faz o controle são as próprias torcidas organizadas. Mas as tais se apresentavam como se fosse torcida organizada. Então, como nós não sabíamos identificar, que nós acreditamos, temos quase certeza que também alguns daqueles que depredam, cometem atos de vandalismo, pertencem também
as torcidas organizadas. Então, foram fatos que aconteceram ao longo de alguns jogos que fez com que o CPC sugerisse ao próprio Ministério Público que houvesse a extensão das torcidas organizadas. Na informação que o senhor traz, o senhor aponta fatos que aconteceram fora do estádio. Fora do estádio. Não foi no jogo? Não, no jogo não tivemos, até porque nós temos um controle muito grande na entrada, no acesso ao estádio de futebol. Até que nós já estávamos colocando em prática o que diz o Estatuto do Torcedor. O problema todo eram os corredores de ônibus, onde nós tivemos aí, a própria imprensa divulgou quantas depredações não ocorreram, fazendo com que o CPC se preocupasse em reunir a classe empresarial de ônibus e também no intuito de oferecer uma segurança àqueles que utilizam o serviço de transporte público para chegar até o estádio. Coronel, esse tipo de situação, depredação de ônibus, vandalismo contra orelhões, briga na rua, isso só acontece dia de jogo? O que nós identificamos é que nos dias de jogos, as depredações, principalmente a ônibus, eram identificadas por elementos, assim, baderneiros identificados dessa forma, utilizando e usando uniformes, bandeiras e outros congêneres que identificavam das torcidas organizadas. E chegávamos a aprender, nisso tinha menores, tinha adolescentes e outras pessoas. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do enfoque desta semana. Torcida organizada, extinção definitiva ou proibição de uniformes. Até já.